Você já fez uma promessa que parecia impossível de cumprir? Antes de começarmos, já deixa o like aqui para ajudar, porque essa história vai te emocionar e te fazer acreditar no poder da palavra. No coração de uma pequena comunidade, um garoto chutava bolas gastas, enquanto o sol desenhava sombras longas no campo de terra. Esse garoto cresceu, tornou-se uma lenda, e fez uma promessa diante de dezenas de olhares esperançosos: voltar e transformar aquele lugar esquecido em algo grandioso. Mas o que acontece quando a vida complica os planos? Quando lesões, críticas e a pressão de ser um ídolo tornam a promessa quase inalcançável, Neymar, o astro que conquistou o mundo, se encontra em uma encruzilhada que pode definir mais do que sua carreira, pode definir sua essência. E no final das contas, será que ele vai conseguir cumprir o que prometeu? Eu prometo, vou voltar. Aquelas palavras, ditas com a inocência e determinação de quem ainda acreditava na magia de um futuro brilhante, reverberaram no campo de terra batida onde tudo começou. Neymar, com os olhos fixos no horizonte, sabia que a promessa que acabará de fazer não era qualquer palavra vazia. Era uma aliança silenciosa com o próprio destino. Ele lembrava dos risos que preenchiam as tardes quentes e dos passos descalços na grama, cada movimento uma dança que o levaria mais alto, mais longe. E, naquele momento, ao olhar para o bairro que o acolhera, o astro já sentia no coração o peso da responsabilidade. Eu vou voltar, para vocês, murmurou para si mesmo, como um juramento de amor eterno. Mas as promessas, como as estrelas no céu, são frágeis e distantes. O que ele não sabia era que o futuro que o aguardava estava prestes a testar sua coragem de uma forma imprevista. No campo da fama, o brilho das luzes logo ofuscaria até mesmo as palavras mais sinceras. Será que vou conseguir? Neymar se perguntava enquanto corria pelo gramado dos grandes estádios, onde seu nome ecoava pelo mundo. A cada drible, a cada gol, a pressão aumentava. O palco era imenso, mas o que ele realmente queria? O som das crianças correndo por aquele campo humilde parecia distante, quase como um sonho perdido. É isso que você quer, Neymar, pensava enquanto os holofotes queimavam sua pele, mas sua mente ainda via o velho campo de futebol, onde tudo começou. Você não pode voltar atrás, já está muito longe. O sussurro das cobranças era constante, uma tempestade que não se acalmava nem nos dias mais tranquilos. O que a mídia diria? O que os contratos exigiriam dele? A verdadeira luta, contudo, ainda estava por vir. Eu preciso fazer isso. Não posso esquecer de onde eu vim. A tempestade, no futebol, não surge apenas no clima. Ela começa dentro, nos campos da alma. Neymar sabia disso melhor do que ninguém. Enquanto o sol se punha sobre as grandes arenas do mundo, ele sentia o peso de cada lesão, de cada conflito, de cada cobrança incessante. Mas como um verdadeiro guerreiro, o que mais lhe doía não era o corpo, mas o espírito. O corpo se recupera, mas a alma... a alma é mais frágil. Aos olhos do mundo, ele era o herói. O camisa 10 que deixava a torcida sem fôlego, o ídolo que encantava multidões. No entanto, por trás dos flashes e dos aplausos, Neymar enfrentava os seus próprios demônios. Será que ainda sou capaz de manter minha palavra? A pergunta o martelava dia e noite. O campo de terra de seu bairro, onde fizera a promessa de retornar, parecia uma lembrança distante, cada vez mais difícil de alcançar, como um sonho escapando pelas pontas dos dedos. O contrato milionário com clubes de renome internacional não trazia felicidade. Eu estou aqui, mas onde está meu coração? Ele se perguntava em silêncio, enquanto o mundo observava com olhos famintos por mais vitórias, mais feitos extraordinários. Neymar, no entanto, tinha mais dentro de si do que apenas a obsessão por números e medalhas. Ele era feito de algo mais profundo, algo que o dinheiro não podia comprar. Mas, naquele momento, o que ele precisava não era mais de contratos. Era de respostas. Às vezes, as dúvidas se acumulavam como nuvens escuras. E, como um relâmpago, a dor de uma lesão o pegava de surpresa, afastando-o ainda mais da sua origem. Neymar encarava o espelho e via um homem cansado, não da fama, mas do peso que ela trazia. O olhar dos outros, o julgamento, a expectativa. Tudo isso corroía sua paz. Por que não posso ser só eu mesmo? Ele murmurava para o vento, desejando poder retornar ao tempo mais simples, mais verdadeiro.
Mas ele sabia que não podia fugir disso. Eu sou Neymar, ele repetia para si mesmo, tentando reafirmar a confiança que um dia ele tivera ao dar seus primeiros passos. Mas quem sou eu, realmente? À medida que os holofotes queimavam sua pele, ele sentia a solidão crescer dentro de si, como uma sombra que se estendia sem misericórdia. Ele se sentava no vestiário, os outros jogadores em volta, mas sua mente estava longe, perdida nas memórias da infância. A cada treino, a cada jogo, Neymar sentia a pressão aumentar. Não havia mais espaço para o erro. A mídia o observava com olhos críticos, a cada passo, a cada passe. Vai ser o melhor do mundo ou mais uma decepção? As palavras se misturavam com o grito das torcidas, e a pressão se tornava insuportável. O que ele mais temia, mais se aproximava. A ideia de que a sua promessa, aquela feita com tanto carinho e sinceridade, seria quebrada. Dentro do estádio, enquanto os aplausos ecoavam, Neymar sentia a dor de estar cada vez mais distante de sua essência. Eu não sou esse personagem, ele pensava, olhando ao redor. A fama se transformava em uma máscara que ele precisava usar, mas que não se encaixava mais. A infância simples, a bola de futebol no campo de terra, a risada das crianças, tudo parecia tão distante, tão inalcançável. Eu não sou mais o menino que sonhava em ser jogador, ele se dizia em momentos de introspecção. Eu sou o ídolo que a sociedade criou. Mas será que sou feliz assim? As lesões começaram a ser mais frequentes. Cada uma delas vinha como um lembrete cruel da fragilidade humana. O que acontece quando o corpo diz basta? Ele pensava, enquanto a dor percorria suas pernas. Mas não era apenas o corpo que estava em frangalhos. Era a alma. Será que eu vou conseguir? A pergunta o consumia, e a resposta parecia escapar de seus lábios, como se ele mesmo temesse ouvi-la. O telefone tocava. Uma oferta de contrato de outro clube, uma proposta ainda maior. Mais dinheiro, mais fama, mais do mesmo. Ele pensava com um sorriso forçado. Ele tinha tudo o que sempre sonhara, mas algo dentro dele dizia que aquilo não era o suficiente. Eu só queria fazer a coisa certa, murmurava, enquanto olhava pela janela do seu quarto de hotel, a cidade iluminada abaixo, cheia de gente, mas ele, ainda assim, sozinho. A cada dia, a sensação de estar perdido se tornava mais forte. E o vazio dentro dele crescia, como uma chama que não podia ser apagada. Por que você fez isso, Neymar? Por que prometeu? Ele se perguntava, enquanto olhava os vídeos antigos, das tardes jogando futebol com seus amigos, correndo descalço pelos campos de seu bairro. Eu só queria ser feliz. E agora? O que eu sou agora? Enquanto o mundo aplaudia sua genialidade em campo, ele se sentia cada vez mais distante daquilo que ele queria ser. No entanto, o peso da promessa que fizera se tornava insuportável. Eu não posso esquecer deles, não posso esquecer de onde vim, ele pensava, mas a cada novo jogo, o caminho para o campo de terra parecia mais difícil de percorrer. O tempo passava, mas a dívida interna aumentava. Mas será que o homem, neste turbilhão de glórias e sombras, conseguiria encontrar o caminho de volta para sua verdadeira essência? O que seria mais forte? O ídolo que o mundo esperava que fosse ou o garoto simples que prometeu voltar para sua origem? E, mais importante, como ele poderia reconciliar os dois mundos, onde a dor de um lado e a glória de outro colidiam constantemente? O dilema estava posto, e a tempestade estava longe de acabar. Entre o brilho dos holofotes e a sombra do seu próprio espírito, Neymar se viu em uma encruzilhada, um ponto onde os caminhos se bifurcavam e, por mais que tentasse, nenhum parecia trazer a paz que ele buscava. De um lado, estavam os contratos milionários, os elogios de especialistas, o reconhecimento internacional que ele sempre sonhou. Mas, do outro, estava a promessa que ele fizera aquele campo de terra, onde seu coração ainda batia mais forte, onde ele era apenas um garoto que sonhava com uma bola nos pés e a liberdade de ser quem realmente era. Você não pode ir para trás, Neymar. Já está muito distante, era o que seu agente, com seus olhos ávidos por números e fama, insistia em lhe dizer. Você tem o mundo a seus pés. Pense bem, o que mais você quer? E ele tinha tudo. Era admirado por milhões, cobiçado por clubes gigantes, e seu nome, imortalizado nas páginas da história do futebol. Tudo o que ele queria havia se tornado realidade.
Mas, à medida que o peso das decisões aumentava, o brilho dessas conquistas começava a parecer menos radiante. Cada jogo era uma vitória, mas, no fundo, Neymar sentia que as vitórias externas não preenchiam o vazio que tomava conta de sua alma. Eu nunca pensei que seria assim. Eu só queria jogar futebol, ser feliz. Mas será que eu ainda sou feliz? Ele pensava enquanto se preparava para mais uma partida internacional. Mas antes de dar mais um passo para fora do vestiário, o eco do campo de sua infância ressoava em sua mente. O cheiro da grama, a alegria das crianças correndo atrás de uma bola gasta. Eles esperavam por ele. Eles acreditavam nele. E a balança se tornava cada vez mais desigual. O que ele escolheria? A carreira deslumbrante e os contratos que o prisioneiro da fama impunham, ou a promessa simples e verdadeira que o chamava de volta para suas origens? Ele se sentava sozinho no vestiário, com os fones de ouvido nos ouvidos, mas a música não era suficiente para afastar os pensamentos que o assombravam. O que realmente importava para ele? Eu sei que tenho que dar tudo de mim aqui, ele dizia para si mesmo. Mas e lá? O que eu faço com a promessa que fiz? Os olhos de Neymar se perdiam no reflexo do espelho. Ele via o homem que se tornará, mas não conseguia encontrar mais o garoto que sonhava em dar aulas de futebol para as crianças de seu bairro. Eu não posso ser o Neymar que o mundo quer, eu preciso ser o Neymar que eu sou, ele sussurrava, como se conversasse com o próprio reflexo. Mas essa luta interna era imensa. O futuro, com todas as suas oportunidades, o atraía, enquanto o passado, com sua simplicidade e verdade, o puxava de volta. É difícil, eu sei, dizia Thiago Silva, seu amigo de longa data, que acompanhava a transformação de Neymar com preocupação. Mas você não pode esquecer da sua essência. Não importa o que o mundo diga, você tem que lembrar de quem você é. De onde você veio. Neymar sorriu, mas a dor em seus olhos não podia ser escondida. Ele sabia que Thiago estava certo. Mas o peso de tudo aquilo, as escolhas que se acumulavam sobre seus ombros, o afastavam cada vez mais da simplicidade que um dia teve. Naqueles dias de reflexão, Neymar se perguntava se conseguiria voltar. Se, de alguma forma, ele conseguiria equilibrar os dois mundos, o ídolo que ele era e o garoto que ele tinha sido. Cada vez que ele tentava se lembrar das risadas das crianças, da sensação de correr descalço pelos campos, a imagem se desfazia, como um sonho que se evaporava antes mesmo de alcançar o amanhecer. Será que eu vou conseguir conciliar tudo isso? Será que a fama vai me engolir? Ele se questionava. O mundo não era fácil de se entender, e os dilemas cresciam a cada dia. Mas a verdade estava ali, à frente de seus olhos. Ele se lembrava da promessa feita no campo de terra, rodeado por amigos e sonhos simples. Eu prometo, vou voltar, ele havia dito. Mas o que era a promessa agora? Como ela poderia se manter de pé diante da imensidão da vida que ele construíra? E, ao mesmo tempo, como ele poderia viver com a dor de não poder voltar? Em um treino, Neymar estava exausto. As palavras de Thiago ainda ecoavam em sua mente, mas, a cada passo, ele sentia o peso de todas as expectativas. Eles esperam que eu seja perfeito. Eles esperam que eu seja o melhor. Mas e eu? Quem espera por mim? Ele questionava, ao sentir as dores do corpo após mais um treinamento intenso. A fama se tornava um peso, e a necessidade de se mostrar à altura das expectativas externas o afastava de sua própria verdade. E o jogo estava prestes a começar. Neymar se posicionou no campo, olhando para os rostos das crianças nas arquibancadas, que o viam como um herói. O coração batia forte, mas o vazio dentro dele continuava. Eu sei que tenho que ser o melhor, mas será que o melhor é o suficiente? Ele pensava enquanto a bola rolava em sua direção. Mas, no fundo, ele sabia que aquele campo de futebol, cercado por aplausos e vitórias, não era o lugar onde ele queria estar. Não mais. A encruzilhada estava à sua frente, com o futuro exigindo uma escolha. E, ao mesmo tempo, o passado chamava, com sua promessa não cumprida, com sua pureza de sonhos. Cada passo que dava parecia afastá-lo mais de uma das escolhas, enquanto aproximava-o de outra. Mas, até quando ele aguentaria essa dualidade? Até quando ele poderia carregar os dois mundos dentro de si? Ele sabia que a decisão não seria fácil, e que as consequências seriam eternas.
O futuro, com suas glórias e desafios, se estendia diante dele. Mas, à medida que a noite caía e os ecos dos gritos da torcida desapareciam, Neymar sentia a presença daquele campo distante, aquele onde ele havia prometido voltar. A promessa estava lá, intacta, esperando para ser cumprida. E o dilema, o peso dessa escolha, era tudo o que restava. O portão da escolinha rangeu, como se a velha estrutura estivesse despertando de um longo sono. O som familiar das crianças correndo, descalças, pelo campo de terra, agora parecia ainda mais especial. Neymar parou um momento, observando aquele cenário simples, mas carregado de significado. O campo, que um dia o viu crescer, agora era apenas um reflexo daquilo que ele havia se tornado. Mas o mais importante, ele estava de volta. A promessa havia sido cumprida. Eu disse que voltaria, ele murmurou, sua voz carregada de emoção. O sorriso no seu rosto não podia esconder a verdade por trás dos seus olhos. Ele estava ali, não apenas como ídolo global, mas como garoto que jogava bola com os amigos, que sonhava em ser mais do que só um jogador de futebol. Ele se ajoelhou no meio do campo, tocando a terra com as mãos, sentindo a conexão com sua origem. O tempo parecia ter parado. Aquele lugar, que antes parecia tão pequeno, agora estava cheio de possibilidades, repleto de futuros heróis prontos para escrever suas próprias histórias. As crianças, ao vê-lo, não precisaram de mais explicações. Não havia palavras que pudessem descrever o que seus olhos viam. Neymar estava ali, cumprindo a promessa que muitos haviam esquecido, mas que ele, com o coração imenso, nunca abandonou. Eles correram até ele, em uma explosão de alegria que fez seu peito apertar. As risadas, os olhares iluminados pela esperança, tudo isso era mais valioso do que qualquer contrato ou troféu. Você não vai nos deixar, vai? Uma das crianças perguntou, os olhos cheios de confiança, como se sua presença ali fosse eterna. Não, Neymar respondeu, a voz embargada pela emoção, eu não vou. Eu estou aqui para vocês. Mas ele sabia que não era só uma questão de presença física. Sua missão ali estava apenas começando. O campo precisava de mais do que apenas sua presença. Ele havia prometido voltar, mas não era apenas isso que ele queria deixar como legado. Ele queria transformar aquele lugar em algo maior, algo que pudesse inspirar não apenas as crianças, mas toda uma geração que acreditava no poder do esporte para mudar vidas. E assim, Neymar começou a reforma da escolinha. Não apenas nas paredes e nas estruturas, mas nas oportunidades que ele traria para aquelas crianças. Novos treinadores, equipamentos de qualidade e, mais do que tudo, histórias de superação, de como o futebol podia ser uma ponte entre sonhos e realidade. Vocês são o futuro, ele disse a eles, com um sorriso genuíno, que refletia a esperança de que eles poderiam conquistar qualquer coisa que desejassem. Eu estou aqui para mostrar que qualquer um de vocês pode ir mais longe do que imaginam. As reformas começaram rapidamente. Cada parede quebrada, cada pedaço de grama plantado era uma pequena vitória para aqueles meninos e meninas que viam em Neymar não apenas um ídolo distante, mas um exemplo de perseverança e de amor por suas raízes. Mas o trabalho não pararia ali. Não se tratava de apenas transformar um campo, tratava-se de transformar vidas. De mostrar que o sonho de ser mais do que se é no momento presente era possível, mesmo quando o caminho parecia incerto. Por mais que o campo fosse pequeno, o impacto de sua volta era imenso. As crianças que antes jogavam com bolas velhas e usando tênis desgastados agora se viam com novas possibilidades. Neymar não só trouxe mais equipamentos, mas também a confiança de que eles, assim como ele, podiam um dia alcançar o mundo. Eles eram a nova geração, e aquele campo seria o palco onde seus sonhos se materializariam. Ao final de cada treino, Neymar ficava com eles, ouvindo suas histórias, rindo das travessuras e dos gols improváveis. Ele se lembrava de como tudo começou para ele, as pequenas vitórias que o levaram até ali. A sensação de estar de volta àquele campo, onde as promessas realmente significavam algo, era incomparável. A fama e o sucesso no exterior podiam ter dado uma identidade diferente, mas aqui, ele se sentia verdadeiramente em casa. Eu sou o Neymar, mas também sou aquele garoto que sonhava com um campo como esse, pensava, sorrindo. E a cada sorriso de uma criança, a cada olhar esperançoso, ele sentia que a promessa havia sido cumprida, mas a missão estava apenas começando. O que ele queria deixar para aquele lugar não eram só conquistas de futebol,
mas a certeza de que a origem nunca deve ser esquecida, que as promessas feitas no coração de um menino podem transformar o futuro de muitas vidas. Enquanto Neymar olhava para o campo recém-reformado, um pensamento tomava conta de sua mente. Isso é só o começo, ele dizia para si mesmo. E, com um último olhar para as crianças brincando, ele sabia que, ao voltar, havia encontrado não só o seu caminho, mas o de todos ali. O legado seria deles. Ele só havia dado o empurrão inicial. Mas antes de seguir em frente, antes que o trabalho estivesse completo, ele sabia que sua jornada estava conectada com a deles. E aquela chama, acesa naquele campo simples, jamais se apagaria. Agora, se você chegou até aqui, aproveite para mostrar seu apoio para que histórias como essa se espalhem cada vez mais. Não se esqueça de deixar aquele like maroto se você gostou da história, porque seu apoio significa muito para nós. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades, porque temos muitas mais histórias incríveis por vir. E claro, compartilhe com seus amigos para que eles também possam se inspirar com essas jornadas emocionantes. Vamos juntos construir essa comunidade, onde histórias de superação, esperança e transformação nunca deixam de brilhar. Até o próximo vídeo.